matéria que conhecemos é formada por moléculas. Essas, por sua vez, são formadas por átomos. O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. O elétron tem carga negativa e o próton carga positiva. Já o nêutron não tem carga. Um íon nada mais é do que um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. O átomo é a partícula fundamental da matéria. É a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Por terem dimensões tão reduzidas, o tamanho dos átomos é medido em picômetros. Um átomo é tão pequeno que em um único grão de areia existem mais átomos do que o número de folhas de todas as árvores do mundo. E um ponto final feito com a tinta de sua caneta pode conter mais de 3 milhões de átomos. A quantidade de carga elétrica está associada à quantidade de elétrons que um átomo ganhou ou perdeu. Q é igual a mais ou menos N vezes Z, onde Q significa a quantidade de carga elétrica, mais ou menos significa a carga positiva ou negativa, N representa o número de elétrons em excesso ou em falta, e E significa a carga elementar, que tem o valor igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Força eletrostática é a força que ocorre entre duas ou mais cargas. Ela existe dois tipos, a de atração e a de repulsão. A força de atração ocorre entre cargas de sinais diferentes e a de repulsão ocorre entre cargas de sinais iguais. A força eletrostática é igual ao produto dos módulos, ou seja, ao número, sem levar em conta o sinal que o acompanha, das cargas, vezes uma constante K, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Eletrização é o processo pelo qual o corpo adquire carga elétrica. Existem vários tipos de eletrização. Eletrização por atrito. Ocorre quando dois corpos neutros distintos e isolantes, que não conduzem corrente elétrica, são atritados. Um deles ganha e o outro perde elétrons, fazendo com que eles possuam a mesma quantidade de carga elétrica, porém com sinais diferentes. Eletrizamos uma bexiga atritando no cabelo. Ao aproximar da latinha, há atração devido à diferença de cargas. Nesse experimento, eletrizamos uma bexiga atritando-a com papel. A mão está neutra, logo, ao aproximarmos da bexiga, há atração. Já nesse caso, eletrizamos um cano de PVC, deixando ele e a bexiga com a mesma carga. Quando aproximamos o cano da bexiga, há repulsão. Temos aqui um cano de papelão e uma tira de sacola plástica. Quando levantamos o cano com a tira por cima, não ocorre nada, já que não há nenhum corpo eletrizado. Em seguida, eletrizamos a tira de plástico, atritando uma toalha sobre ela. Quando levantamos o cano, as tiras se afastam uma da outra, pois estão com a mesma carga. Ao colocarmos a mão entre elas, há atração, já que a mão não tem carga. Eletrização por contato. Só ocorre se um dos corpos já estiver eletrizado, e ao final do processo, os corpos terão cargas de mesmo sinal. A quantidade de carga em cada corpo depende do seu tamanho. Eletrização por indução. Ocorre quando há um corpo A eletrizado positivamente, chamado indutor. Um segundo corpo, B, neutro, chamado induzido, se aproxima dele. O corpo A atrai as cargas elétricas negativas do B. Assim, na face mais próxima do A, temos acúmulo de cargas negativas. O número de prótons continua o mesmo de elétrons. Para eletrizar o corpo B, precisamos ligá-lo a um terceiro corpo, chamado terra. Ao fazer isso, o corpo B tende a capturar elétrons desse terceiro corpo, para assim ficar com carga negativa. Assim, o A atrai o B, já que as cargas são opostas. Ainda na presença do corpo A, desfazemos o contato entre o B e o terra. Depois afastamos os corpos e pronto, o B está eletrizado. No eletroscópio de pêndulo, colocamos uma bolinha de material condutor, que é o papel alumínio, e carga neutra, pendurada por um fio isolante.
Para ver se um corpo, no caso do cano PVC, está eletrizado, o aproximamos de tal bolinha. Se a bolinha for atraída, quer dizer que o bastão tem carga. Um corpo neutro sempre é atraído por um corpo eletrizado. Para descobrirmos qual a carga do cano, precisamos eletrizar a bolinha positivamente. Aproximamos novamente o bastão. Se a bolinha for repelida, significa que o cano tem o mesmo sinal da bolinha. Vamos demonstrar, através de cálculos, como a força eletrostática varia de acordo com a distância. A uma distância d, substituindo na fórmula da lei de Coulomb, temos que F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância d ao quadrado. Mudando a distância d para metade de d, temos que F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por d sobre 2 ao quadrado. Isso dá K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por d ao quadrado sobre 4. E isso é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por d ao quadrado, tudo vezes 4, já que podemos substituir a primeira fórmula nessa segunda. Isso resulta em 4F. Mudando a distância para 2D, temos que F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por 2D ao quadrado, o que dá K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por 4D ao quadrado. Substituindo a primeira fórmula nessa, temos F sobre 4.